Polêmicas e mais polêmicas. Alex Teixeira não vai renovar com o Vasco? Vamos também opinar sobre a entrevista do Alexandre Pássaro. Vamos falar também sobre arbitragem para o jogo Vasco e Náutico, a volta de um jogador que estava há um ano fora do Vasco da Gama e também as mudanças, né? Tudo aquilo que vem fazendo a 77 Partners para o futebol do Vasco. Mais um diretor anunciado nessa reformulação do futebol. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco está aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno e é um prazer ter junto com vocês, junto com a gente, então seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno, espero que gostem desse formato que é o nosso canal. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de Alex Teixeira, vamos falar também do Pássaro, vou opinar sobre a entrevista dele, vou falar também sobre as reformulações que a 77 começa a promover, mas vamos começar falando do jogo Vasco e Náutico. Vasco treinou hoje, viu? Vasco treinou e olha, pode ter mudanças. Ainda tem a situação do Nenê amanhã, né? Que a gente já falou aqui nessa quarta-feira, você que está assistindo na quarta, né? O julgamento que deve rolar nesse TJD. O Vasco já está até se preparando, porque se o Nenê receber uma punição, o Vasco tentar aí na quinta-feira um efeito suspensivo para que na sexta ele possa jogar contra o Náutico. Mas enfim, há uma preocupação aí, até pelo teor da situação que colocou o árbitro na súmula. A questão do estádio, segundo eu perguntei, o Vasco está tranquilo, acha que não terá perda de mando de campo. Mas o jogo Vasco e Náutico já tem arbitragem definida. Para Vasco e Náutico teremos Braulio Machado de Santa Catarina, será o homem do apito. A partir das 19 horas, ele que vai deliberar tudo ali no campo. Eu espero que ele delibere correto, né? Não seja puxando nem para um nem para outro, que seja correto dentro daquilo que a gente espera. Mas Braulio Machado será o homem do apito no jogo contra a equipe do Náutico. Para esse jogo, um jogador vai voltar ao Vasco após um longo tempo fora, sem poder treinar, tem um mês treinando e volta a ser uma opção ao Jorginho, que é o Miranda. Miranda que tem um ano, né? Meus amigos, desde do ano passado o Miranda não sabe o que é jogar. Não lembro agora ao certo o último jogo do Miranda, mas há muito tempo aí sem jogar, um ano fora dos gramados. O Miranda será liberado a partir da sexta-feira. E sexta-feira é jogo do Vasco. Então, se o Jorginho quiser, já pode aí utilizar o Miranda no banco de reservas ou até mesmo como titular, quem sabe, né? Mas enfim, o Danilo Bosa está à frente dele nessa briga aí para ser o titular do Vasco juntamente com o Quinteiro. Mas Miranda volta ao time do Vasco e que bom, né, cara? O cara ficar muito tempo sem fazer aquilo que ele gosta, né? É isso que eu fico muito chateado, né? Mas enfim, ele conseguiu voltar ao Vasco, tomara que vá melhor do que foi quando estreou pelo Vasco da Gama. Olha, 77 segue mexendo na estrutura do futebol do Vasco, segue fazendo aquilo que eles querem, que entendem que é o melhor e trazendo profissionais. Depois do diretor executivo, que é o Paulo Brax, do Lúcio, do Luiz Melo, da própria diretora jurídica, agora o Vasco traz um diretor de comunicações. Quem é, Léo? Trata-se aí do jornalista e produtor de esportes, tanto do Globo como também do Sport TV, e que ficava na cobertura do Vasco nesses dois canais, é o Felipe Costa. Felipe trabalhava aí diretamente na cobertura do Vasco, com anos de experiência da TV Globo, né, do Grupo Globo, e vem para o Vasco para ser o cara do diretor de comunicações de tudo que envolve a Vasco TV, toda a mídia do Vasco. Então, Felipe Costa, essa informação em primeira mão da galera do UOL, Felipe Costa vem para ser o diretor de comunicações do Vasco. Teremos mais novidades durante a semana, ainda estou tentando pescar essa situação do marketing também, a gente vai ter mais nomes aí que vão chegar. E após o final do Campeonato Brasileiro da Série B, independente do resultado, a gente também vai ter uma mudança na toda aquela estrutura de base para o futebol, né? Não da base como os meninos da base, mas da base ali que tá ali do futebol, de fisiologista e outras coisas. A gente também vai ter uma mexida muito forte aí da 77, já colocando e implementando tudo aquilo que eles querem. Então, Felipe Costa deve ser o novo diretor
de comunicações do Vasco da Gama. Olha, dois casos polêmicos que eu tô acompanhando de ontem para hoje, e eu até demorei para falar sobre isso, até para ter mais informações. No caso do Alex Teixeira, total respeito aí aos amigos do Gol, do site Gol, da Raíssa Simplício, que trouxe essa informação sobre a possível não renovação da 77 com o Alex Teixeira. Vamos lembrar, recapitular, que há 3 semanas atrás, antes do Vasco até anunciar, na semana que o Vasco anuncia a renovação do André, a gente fala o seguinte: o Vasco não trabalhará nesse momento com renovações ou dispensa de alguns jogadores. Óbvio que tem jogadores que sabem que não vão ficar no Vasco da Gama, mas até o momento não é tratado isso, porque o foco é o acesso. O próprio Paulo Brax confidenciou: olha, tirando os meninos que são o André, que era uma situação mais urgente, os outros, a gente vai esperar terminar o campeonato, faltam 9 rodadas, né, para que isso aconteça. A informação que os colegas trouxeram é que pessoas da 77 já tinham sinalizado que o Alex Teixeira não iria ficar, até pelo perfil e pela idade. Idade, vamos dizer uma coisa, o Máximo Coda, que é um cara que é o artilheiro do Genoa, tem 32 anos. Então, não é a questão de idade. O que vai pesar no momento da situação do Alex Teixeira é o novo planejamento. Se ele vai estar dentro daquilo que o técnico que for contratado para 2023 vai querer. Então vai ser tudo isso. No momento não há conversas de renovação de nenhum lado, nem conversas de saída, nem nada. Está todo mundo focado dentro do futebol do Vasco da Gama. As pessoas esperam, né, que o Alex Teixeira consiga atingir a sua melhor forma física, a sua melhor forma técnica, que ainda não conseguiu. O melhor jogo que ele teve, os melhores jogos que ele teve foi contra a Ponte Preta, depois o jogo contra o Bahia tentou se movimentar, mas não conseguiu. O jogo contra o Brusque fez aqueles 2 gols que foram anulados, mas já teve uma movimentação diferente, não foi tão bem no último jogo, mas a expectativa é que ele consiga desabrochar. Mas nesse momento não há nenhuma conversa entre 77, Vasco e Alex Teixeira. Falando sobre Alexandre Pássaro, e até para encerrar esse vídeo, assisti tudo que ele falou do Vasco, inclusive assisti tudo que ele falou do São Paulo, até para trazer essa informação para vocês, por isso a gente não trouxe logo no primeiro vídeo do dia, porque eu acho que a gente tem que trazer uma informação baseado naquilo que eu consegui entender. E eu só tenho uma coisa a dizer. Essa questão que ele falou do Vasco é séria, a gente já sabia há muito tempo disso, fez várias revelações, mas é aquilo que eu sempre falo. O Pássaro tem 1 ano que saiu do Vasco. Quando estava no Vasco, em momento algum, o Pássaro chegou para falar: olha, isso aqui tá errado, não, tá tudo maravilhoso, estamos melhorando o Vasco. Quando sai do Vasco, que tá fora do hype, aí vem: o Vasco é isso, o Vasco era aquilo, o Vasco é... Óbvio que ele falou, e aí tem que fazer a meia-culpa, que não se arrepende de trabalhar no Vasco. Mas tem coisas que passar 1 ano para falar não adianta. É a mesma coisa do Thiago Galhardo, né, que até hoje a gente não sabe. Ou você não fala, ou você fala. É a melhor coisa que acontece. Ou você fala logo, ou você não fala. Então, isso que o Pássaro falou é grave, são acusações graves, são coisas que não deveriam acontecer, negócio de 16% para conselheiro, gente que todo dia revezamento de compra de gelo, enfim. Era uma várzea o Vasco. Por isso o Vasco não deu certo nem em 2020 nem em 2021. Mas eu acho que isso tudo deveria ser explicitado antes. Mas ele que sabe, ele que é o dono da razão, ele que sabe o que é que viu ali, ele quis falar agora, então não vejo problema. Mas eu acho que as acusações que ele fez são acusações graves, que por isso explica porque o Vasco vinha dando tão errado nos últimos anos. A entrevista do Pássaro, ela reflete e ilustra muito bem porque o Vasco vinha dando muito errado. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.